O que é fisting? Brincadeiras à parte, eu já falei sobre fisting aqui no canal e recentemente esse vídeo teve um boom de visualizações, sendo o vídeo mais visto do canal por um tempo. Então resolvi falar sobre esse assunto de novo. O que é fisting e quais podem ser os riscos envolvidos? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. Gente, curte o vídeo, não custa nada, clica agora, vou dar um tempinho para vocês. Antes de mais nada, gente, acessa meu site, toda semana eu tenho postado textos para vocês lá, inclusive o texto dessa semana é sobre fisting de forma ainda mais aprofundada. Então vamos lá, vamos falar sobre fisting. Primeiramente, o que é isso? Fisting, gente, seria a prática sexual visando a gratificação com a introdução do punho, que pode ser realizado tanto na região da vagina como na região do ânus. Esse tipo de prática pode parecer extrema para algumas pessoas, mas muitas pessoas realizam e é importante a gente falar sobre isso. Como eu falei, é possível a introdução da mão na região da vagina ou na região do ânus. Será que os riscos são os mesmos? Será que é perigoso introduzir a mão na região da vagina? Afinal de contas, por ali passa um bebê no momento do parto. Isso quer dizer que é possível a passagem, não é mesmo? Calma, esse tipo de associação não dá pra gente levar ao pé da letra, gente. Sabe por quê? Durante o período da gravidez, o corpo da mulher passa por várias mudanças, inclusive algumas alterações no colágeno que permite que os tecidos fiquem mais elásticos, permitindo uma dilatação, uma extensão maior dos tecidos do que no período fora da gravidez. Então esse tipo de correlação a gente não pode fazer. Mas será que isso é perigoso? Bem, na região da vagina a gente tem uma passagem maior do que a passagem do ânus. E nós temos várias musculaturas ali que podem relaxar. A prática de fisting na região da vagina, desde que realizada com cuidado, tem riscos menores do que para a região do ânus. Primeiramente, gente, é muito importante que seja uma prática consensual. Isso, né, gente? Qualquer prática sexual envolvendo mais de uma pessoa tem que ter o consentimento da outra. Então, para fazer esse tipo de prática, a pessoa que está recebendo, ela tem que querer aquilo. Isso é muito importante por mais de um motivo. Além da questão do consenso, pelo relaxamento. Como eu falei, é uma prática que muitas vezes vai ser considerada extrema. A introdução da mão é muito mais calibrosa do que a introdução do pênis. Isso quer dizer que tem que ter um relaxamento adequado para não causar lesão. Outra coisa muito importante, a gente tem que lembrar da elasticidade dos tecidos, que não são as musculaturas. Então, quando a pessoa está relaxada, ela relaxa músculo, mas os tecidos também a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma dilatação forçosa daquela região. Então, usar bastante lubrificação e muito cuidado. Como eu sempre falo, tem que ir dando feedback para a pessoa saber se está indo tudo bem, se está sentindo uma sensação prazerosa ou uma sensação dolorosa. No caso de dor, gente, esse tipo de prática deve ser suspensa. Se a pessoa está sentindo dor é porque está traumatizando e machucando. Então tem que ter cuidado, relaxamento, consenso e muita lubrificação para que a prática seja prazerosa e não dolorosa e diminua os riscos. Agora, e a região do ânus? Como eu falei, a passagem do ânus, em geral, vai ser menos ampla, menos calibrosa do que a passagem da vagina. E a introdução da mão ali vai oferecer mais riscos. Quais seriam esses riscos? Um deles seria a causa de fissuras anais. Seria um trauma, rompe aquela mucosa e vira uma ferida ali, que pode causar sangramento e muita dor. E a fissura, se ela não for tratada adequadamente, pode virar uma fissura crônica. E nesse caso, a pessoa vai ficar com dor por muito tempo, prejudicando inclusive a prática sexual. Mas mais importante do que isso, a dor na evacuação. A pessoa pode ficar com muita dor, é um quadro recorrente e que pode durar muito tempo. Se não for tratado, pode durar até a vida toda. Fora isso, pode causar aquelas crises de hemorroida, trombose hemorroidária, por trauma local. Isso seria uma consequência menor, em geral são crises autolimitadas, vão se resolver sozinho, não precisa fazer muita coisa. Mas qual seria o principal risco e mais problemático? Seriam as rupturas ali, gente, de musculaturas e da região do reto. Como eu falei, na região em torno da vagina tem várias musculaturas de assoalho pélvico, algumas musculaturas que controlam a urina, e na região do ânus nós temos também vários músculos e entre eles nós temos os esfíncteres do ânus. E esses esfíncteres, se houver ruptura deles, se lesar o esfíncter, especialmente o esfíncter externo, isso pode levar a um quadro de incontinência fecal. Fora isso, a prática repetida do fisting pode levar a uma dilatação e enfraquecimento dessas musculaturas. Esse tipo de enfraquecimento crônico a gente pode
contrapor ele fazendo fisioterapia e fortalecimento dessas musculaturas. É claro que pode ter algum tipo de consequência, mas isso poderia minimizar essas consequências. Agora, muito mais grave do que esse relaxamento crônico seria uma lesão aguda, romper de fato o músculo. Como eu falei, gente, a introdução da mão é muito mais calibrosa que uma introdução, por exemplo, do pênis ou a passagem das fezes. Então, se tem introdução da mão, pode romper músculo ali, especialmente esses esfínteres interno e externo, levando a quadros de incontinência. Uma vez que tem uma lesão desses músculos, pode ser necessário, inclusive, cirurgia para reconstrução e, em alguns casos, nem cirurgia a gente consegue fazer, dependendo do tipo de lesão muscular que acontecer. É claro que existem outras soluções, eu já falei de incontinência fecal aqui no canal, existem outras soluções para a gente tentar minimizar ou resolver esse tipo de problema. Mas, então, existem riscos. Um outro risco que eu falei que existe seria a ruptura do reto. É muito importante, gente, a gente entender que o reto, o intestino, ele tem uma parede relativamente fina. Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de prática na hora da introdução e com a mão lá dentro, porque lesando a mucosa do intestino, a parede intestinal, pode levar a uma perfuração de intestino. Isso pode levar a um quadro muito sério, chamado de peritonite fecal, peritonite purulenta, que pode levar inclusive até à morte. E é por isso que em outro vídeo eu falei que a introdução de objetos também tem vários riscos ali, que é uma prática que tem que ser feita com muito cuidado. Além disso, existe o risco de sangramento. A mucosa retal e do canal anal tem muita vascularização, muitos vasos de sangue, e eles são mais superficiais, a parede ela é mais fina do que a parede da vagina. Então, nesse caso, se tiver uma lesão, pode acontecer um sangramento e, eventualmente, sangramentos volumosos. Então, recapitulando, o que é a prática do fisting? Introdução da mão na região da vagina ou na região do ânus. Essa prática tem seus riscos, deve ser feita, primeiramente, de forma consensual, com muita lubrificação e muito cuidado, e mesmo assim não seria isenta de riscos. Os riscos maiores sendo lesão de musculaturas, um relaxamento crônico daquelas musculaturas e eventualmente ruptura da região do reto e mais raramente até da região da vagina. Praticada com cuidado, com consenso, com relaxamento, tendo feedback do parceiro, pode ser feito de forma relativamente segura, mas é claro que alguns riscos vão estar envolvidos sim. Com relação à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, gente, existe esse risco? Sim, porque existem algumas doenças que são transmitidas não pela presença do sêmen, mas pelo toque com a pele. Se a pessoa tiver alguma lesão na pele e a pessoa tem uma lesão que seja transmissível, pode acontecer transmissão sim. Fora isso, lembrar, né, gente, que pessoas que fazem com mais parceiros, quando passa de um parceiro para o outro, aquilo pode estar levando uma infecção através de secreções também. Então, muito cuidado é necessário. Espero que tenha ficado claro, é um tema muito interessante, muitas pessoas pesquisam e muitas vezes não acham informações de qualidade, então é importante a gente sempre estar falando sobre isso. Para mais informações como essa, você vai encontrar sempre aqui no canal, então se inscreva, lembre de curtir o vídeo e vai lá no meu site. No meu site toda semana eu tenho postado textos para vocês de qualidade sobre saúde intestinal e temas também como esse, inclusive o tema dessa semana é sobre fisting, confere lá. Um grande abraço e até a próxima!